Abramos nossas Bíblias, livro do profeta Daniel. Eu acho o melhor profeta de todos. Capítulo 3, Daniel 3, a partir do 16. Durante a mensagem eu falarei o que vem antes, do verso 16, mas para a nossa reflexão, vamos usar aqui a leitura a partir do verso 16. Daniel 3,16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Amém. Fala conosco, Senhor, continua falando. Desde o início o Senhor está nos transmitindo uma mensagem. E agora continua, ó Deus, com esta porção da Tua palavra. Amém. Amados, 605 antes de Cristo, 605, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e deportou para a Babilônia parte dos judeus, parcela dos judeus. A maioria eram jovens, inteligentes que estavam ali envolvidos com algum trabalho. Era gente assim que Nabucodonosor desejava usar na Babilônia. E dentre esta leva de jovens deportados, estavam 3 jovens, além de Daniel. Várias vezes fala aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quais eram os 3 nomes judaicos deles? Quais eram os 3 nomes de nascimento? Olha lá, Quem não ouviu? Ananias, Misael e Azarias. Estes eram os nomes de nascimento deles. A gente conhece Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Azarias, mas Ananias e Misael, a gente quase não ouve falar. Então esses 3 jovens foram deportados, exilados.
E ali, naquele lugar, na Babilônia, eles receberam outros nomes. E para quem não sabe, depois pode ir lá pesquisar, esses 3 nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses nomes exaltam divindades babilônicas. Então, está lá, com o nome que eles receberam, eles estavam exaltando, né? O objetivo era que eles esquecessem o seu passado, esquecessem a identidade deles, esquecessem a origem da fé que eles tinham lá em Israel, e principalmente, que eles esquecessem o Deus que eles criam. Então, amados, não era fácil, não era apenas uma mudança de localidade, eles estavam sendo assim, destituídos de tudo aquilo que eles tinham, de tudo aquilo que eles criam, de todas as lembranças, porque agora eles viviam na Babilônia, que era uma grande potência. E diz o texto, amados, de Daniel, que Deus havia concedido, né, para esses jovens capacidade, conhecimento e inteligência. Tanto é verdade, amados, que eles vieram a se tornar governadores naquela terra. Olha só, né? Eram governadores estrangeiros na Babilônia, por causa da grande capacidade intelectual, de caráter que eles tinham. E nesse capítulo 3 de Daniel, amados, diz que o rei Nabucodonosor encheu o seu coração de soberba e construiu uma baita de uma estátua de ouro, simbolizando, né, a sua grandeza, a sua soberania. E ele soltou um edito, né, para o povo, dizendo e ordenando, né, que no dia da consagração daquela estátua, haveriam de se tocar trombetas, haveria de se fazer um grande barulho, e todos da nação deveriam se curvar diante dessa estátua e adorá-la. E caso alguém não fizesse isto, seria jogado em uma fornalha de fogo ardente. Mas aqueles jovens decidiram que os seus corações não se curvariam diante de um ídolo. E quando fez aquele alarido de trombetas, e toda a nação se curvou, os 3 ficaram lá parados. Não se dobraram. Já aqui, amados, nós já temos uma lição muito séria. Crente que é crente não se dobra a nenhum tipo de ídolo, seja ele de barro, seja ele de ouro, e principalmente seja ele humano. Não se dobra. Nesse século 21, a fé evangélica, infelizmente, tem sido uma fé idolátrica. Aquilo que os evangélicos lá no passado falavam acerca dos católicos, hoje estão vivendo. É muito triste essa realidade, porque não percebem, não compreendem que o cristão, ele não deve se dobrar a nenhum ídolo. Amém, irmãos? Eu creio que isso é muito claro para nós, porque nós precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, essa clareza de que só nos dobramos a Deus. Então, amados, quando aqueles 3 jovens não se dobraram, o rei ficou muito irado, mandou chamá-los e ofereceu ali uma segunda chance para eles. Caso contrário, eles seriam mortos, como o decreto previa. E sabe o que eles falaram para Nabucodonosor? Rei, quem decide sobre nossa vida não é você, mas o Deus a quem servimos.
E se Ele, o nosso Deus, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha ardente e de tuas mãos, ó Rei. Sabe o que eles estavam dizendo, amados, para Nabucodonosor? Algo que também nós precisamos aprender com eles. Quem pertence ao Senhor não terá a sua vida decidida pelo homem investido de poder temporal. Não é a autoridade humana que vai decidir a minha vida, nem a sua vida. Quem pertence a Deus também não terá a sua vida decidida pelas esferas espirituais do mal. Então é preciso que tenhamos muito certos na nossa mente, amados, sobre quem é o Deus a quem nós servimos. Porque quanto mais eu sei e quanto mais conheço o Deus que a gente serve, mais seguros viveremos, mais dependeremos exclusivamente dele. Nós não dependemos do poder humano temporal, não dependemos. É um grande erro quando a igreja se associa ao poder humano temporal para dizer agora a gente vai viver melhor. Não! Nós precisamos sim de nos submetermos ao Senhor. É Ele que vai decidir a nossa vida. E aqueles jovens amados, eles não estavam afirmando que aquele que crê em Deus sempre estará livre de todos os problemas, doenças e dificuldades. Não é isso. Aliás, no momento de testemunho nós ouvimos aqui, temos um irmão aqui que está com problema, temos ali a nossa irmã que viveu uma série de problemas, e temos a menina, a pequena Lívia, ali também. Aqueles jovens não estavam dizendo que quem crê em Deus não passará por isto, mas que o nosso Deus, Ele tem o poder de curar, de salvar, de livrar, de libertar. Aqueles 3 jovens, eles estão nos ensinando, preste atenção, amados, que a nossa fidelidade última é a Deus e não os homens. A nossa fidelidade é a Deus, e nós precisamos em todas as circunstâncias permanecermos fiéis a Deus. É claro que devemos respeito aos reis, às autoridades constituídas, sim. Mas, se aquilo que nos decretos do homem contraria a vontade de Deus, contraria a verdade, contraria a fé, eu sou chamado a obedecer quem? A Deus. Nós cristãos precisamos neste mundo estar nos posicionando desta forma. Aquele que nos guia é o nosso Senhor. Aquele a quem nós servimos, aquele a quem nos dobramos, aquele a quem nós obedecemos é o nosso Deus. Aqueles 3 jovens nos ensinam que a fornalha pode ser também o preço que pagamos pela nossa fidelidade a Deus. Sim, amados, sempre haverá um preço a pagar. Hoje pela manhã foi pregado sobre isto, né? O jovem Mateus nos trouxe uma boa mensagem, falando, né, que o reino de Deus se conquista, né, pela força, se conquista ali pela nossa presença, pela nossa perseverança, pela nossa constância. O livro de Daniel, irmãos, não é sobre Daniel. O livro de Daniel é sobre o Deus de Daniel. Daniel e seus amigos vivem pela fé, viveram pela fé, onde Deus os colocou. Isso é muito importante nós também entendermos. A fé do cristão,
ela é vivida num determinado local, numa determinada cidade, num determinado bairro, num determinado país. Às vezes é um país mais livre, outros são países mais perigoso para o cristão. Às vezes vivemos num bairro bom, às vezes não vivemos num bairro que não tão bom assim. Mas é ali que Deus nos colocou. E somos chamados a sermos fiéis onde Deus nos colocou. Meu irmão, minha irmã, Deus te colocou para pertencer a um coral? Pertence ao coral. Vá nos ensaios e louve da melhor forma possível. Deus te colocou num ministério. Temos aqui na igreja muitos ministérios. Deus te colocou ali. Viva ali a sua fé. É muito importante, amados, a gente saber onde Deus nos colocou. Por falar nisso, eu acho que muita gente lá no dia do juízo vai ter dificuldade em explicar para Deus por que foi para ali ou para colar. E Deus vai dizer: eu não mandei você ir. Você foi para sua conta, assuma as consequências agora. Irmãos e irmãs, eu pertenci a essa igreja, pastorei essa igreja de 1995 a 2010. Depois pastoreei uma outra igreja de 2011 a 2023. E agora, até quando Deus quiser e permitir, nós estaremos servindo a Ele no lugar que Ele me colocou. Não é você que decide, é Deus. Às vezes as pessoas buscam um lugar mais fácil, lugar que sabe, é mais tranquilo, que eu não preciso fazer muita coisa e tal, e deixo e abandono onde eu poderia estar sendo bênção. Aqueles jovens podiam cruzar os braços na Babilônia e dizer: eu quero lá, eu quero voltar para a minha terra. Aqui eu não vou fazer nada. Aliás, tem até um salmo, né, que foi composto, né, eu creio que é o 137, né, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, penduramos as nossas harpas nos salgueiros que lá haviam, porque eles pediam para nós: cantem para nós os cânticos lá da sua terra. E eles chorando: como que haveremos de cantar em terra estranha? Se Deus te colocou ali, é para cantar, é para viver, é para agir como um homem temente a Deus. Onde Deus te colocou, meu irmão, minha irmã, cumpra, honre, realize a obra que Deus colocou no seu coração. Quando aquele rei mandou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais, ele imaginou que aqueles 3 homens morreriam, aqueles 3 jovens. Amados, às vezes a gente também é jogado na fornalha da vida. E essa grande fornalha na sua vida, alguém pode estar passando por uma grande provação, é uma fornalha. Uma luta intensa na sua vida pessoal, na sua vida familiar, é uma fornalha. Uma doença grave, ou qualquer desafio à nossa fé, são fornalhas às quais nós somos jogados. Ou seja, não é que a gente que escolhe, a vida, as situações nos levam a isto. Porém, amados, a grande lição que aqueles 3 jovens nos ensinam é: mantenham-se fiéis a Deus. Mantenham-se fiéis a Deus. E depois que eles são jogados lá, o rei fala: para, tem alguma coisa errada. Homens, generais, venham aqui. Nós lançamos 3 homens amarrados. Estou vendo 4 soltos, passeando dentro do fogo, e tem um lá que é diferente. Tem um lá que é diferente, ele brilha.
é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, que coisa tremenda foi essa que aconteceu ali. Quem era esse quarto homem da fornalha? Os teólogos se dividem, né? Uma parte diz, entende que é um anjo, foi um anjo enviado por Deus ali. Possível? Outros defendem que se tratava, né, de uma teofania. O que é teofania? É uma aparição física de Cristo antes da sua encarnação. Então, sendo o anjo ali presente, ou sendo a pessoa de Cristo, eu, na minha incipiência, eu creio que era Jesus. Você, Felipe, também Jesus, né? Ali, né? Uma teofania, o que aconteceu, né? Antes, né, da vinda de Cristo. Então, amados, a vida de quem está na fornalha, mas crê em Deus, é uma vida que pode contar que Jesus estará do seu lado. Por isso, nesta noite, amado irmão e amada irmã, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus nem sempre nos livrará de entrar na fornalha. A gente gostaria que livrasse, né? Mas sinto muito, nem sempre Deus vai nos livrar de entrar na fornalha. Mas se Ele permitir que eu entre na fornalha, é porque Ele vai estar lá comigo. Nem sempre Deus nos livra da fornalha, mas na maioria das vezes Ele nos livra na fornalha. Lembremos sempre, amados, que o Senhor reina. E quem decide sobre a nossa vida é sempre Deus. Ele continua exercendo o seu domínio sobre a terra. Ele continua tendo cuidado de nós. Esse último cântico que foi aqui entoado é justamente isto: sua bondade me seguirá. Não é você que corre atrás da bondade de Deus, é a bondade de Deus que vai atrás de você. Que coisa maravilhosa, né? É graça divina, né? Esta bondade do Senhor. Sabem de uma coisa, amados? Deus podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abidnego de serem lançados naquela fornalha. Deus podia ter evitado que esses 3 jovens fossem amarrados e jogados lá dentro. Da mesma forma que Deus podia ter te livrado daquele acidente que você quase morreu, que você passou meses numa UTI, que os médicos não tinham mais esperança da sua vida. Deus podia ter te livrado. Deus podia ter te livrado daquela doença que tanto trabalho deu. Deus podia ter te livrado daquela perda que você teve, aquela perda financeira. Deus podia ter te livrado. Deus podia ter te livrado de algumas decepções que você teve nos últimos tempos em sua vida. Seria bem mais fácil, não é? Mas se Ele tivesse te livrado de tudo aquilo, talvez você não estaria nem aqui. Ele permitiu que você passasse, para que você aprendesse a crer nele, para que você deixasse todo orgulho de lado, para que você reconhecesse que você precisa de um Deus. Não é qualquer ídolo, não. Você precisa do único Deus. Aquele jovem que está ali chama Vinícius, ele passou por um acidente muito grave, não é, Vinícius? Ele foi correndo num lugar, não lembro exatamente, e bateu o braço no vidro. Quantos litros de sangue você perdeu? Quase praticamente todo o sangue do corpo dele se esvaiu. Chegou no hospital desmaiado. E ali, amados, a partir daquele dia, quantos anos você tinha?
9 anos de idade, ele conheceu a Deus. Olhando hoje, Deus podia ter te livrado daquilo. Se Deus tivesse te livrado daquilo, você não ia estar aqui agora não. Não ia estar do lado da Flávia também não. Percebem, amados? Então para de reclamar. Porque é justamente na fornalha que Deus trata da gente. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E eu quero encerrar com um versículo bíblico. Foi lido o Salmo 34 no início do culto. Abram suas Bíblias, no Salmo 34, verso 19. Nós vamos terminar com o Salmo 34, 19. Para concluir essa mensagem. Salmo 34, 19. Acharam? Aqui. Vamos todos lê-lo juntos? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Pastor, deve ter alguma coisa errada. Aí está escrito todas. Não tem nada de errado. Errado é o que você está pensando. São todas mesmo. Vamos juntos outra vez? E no todas a gente dá uma força maior, tá? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória a Deus. Amém. Este é o nosso Deus. Este é o